as implicações da crença na ressurreição. Eu estou em 1 Coríntios capítulo 15, eu leio o texto de 1 a 19. Vários irmãos em viagem ou recebendo também familiares em casa por conta do feriado, mas que bom que você veio, que bom que você está aqui e que bom que você está aí na sua casa nos acompanhando. Se o seu joelho permitir, por favor, se coloque em pé comigo, em reverência ao texto sagrado. Vamos ler a expressão de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, de 1 a 19. Diz assim o texto sagrado: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil, ou algumas versões, sua fé é vã. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, a Cefas, e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva entre nós, embora alguns já tenham adormecido no Senhor. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos, pois, se não há ressurreição e se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, é vã, e a fé que vocês têm também é inútil e vã. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se isso não pode ser verdade, e se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão presos em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Quero sublinhar esse último versículo 19 e peço que você leia comigo conforme está proposto na tela. Leamos: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus misericordioso e gracioso, graças te damos porque o Senhor ressuscitou Jesus Cristo e Ele vive e reina para todo sempre. Te louvamos por isso e nessa hora pedimos que essa mensagem da ressurreição fale profundamente ao nosso coração, ao coração de todos aqueles que aqui estão e também, ó Deus, das crianças que estão recebendo essa mesma mensagem numa linguagem acessível. Se também, ó Deus, com aqueles e aquelas irmãs que estão em suas casas nos acompanhando, as famílias respectivas que estão
cultuando conosco por meio da internet, e assim pedimos a tua bênção, a tua direção, pedimos pelos enfermos, por aqueles que estão abatidos, por aqueles que carecem da tua graça, que a tua palavra traga vida e despertamento ao nosso coração. Em nome de Jesus, eu consagro a minha vida mais uma vez ao Senhor e peço que eu seja tão somente instrumento do Senhor, arauto do Senhor e proclamador da mensagem santa que vem dos céus. Em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito visite a nossa igreja mais uma vez. É a nossa oração que a fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar, se assentar. Veja comigo que Paulo inicia o capítulo 15 falando a respeito da ressurreição de Cristo. Ele vai mostrar para nós algumas evidências de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que a nossa fé está firmada e ancorada nessa certeza. Então, nós precisamos reafirmar a ressurreição de Jesus, e por isso que na tradição cristã a celebração, as celebrações que envolvem a ressurreição deveriam ter, como tem tido em nossa igreja, a maior ênfase das igrejas. Nós falamos muito do Natal e pouco da ressurreição. Nós falamos do Jesus que cura, mas nós falamos pouco do Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Falamos muito de sucesso, e sucesso em várias vertentes. As igrejas falam sobre isso, de dinheiro, de autoestima, de tantos temas, mas o tema central do Evangelho é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que Paulo está doutrinando a igreja, e na realidade ele está rebatendo uma heresia que foi surgindo na igreja, assim como tem surgido em nossos tempos, mas fora um pouco hoje da igreja. Naquela época de Paulo escrevendo aos Coríntios, essa falsa heresia estava ali dentro da igreja, e alguns falavam o seguinte: não há ressurreição dos mortos. E aí então as pessoas que tinham seus entes queridos que partiram confiados em Jesus e confiando que Jesus os ressuscitaria e traria a vida, essas pessoas começaram a ficar completamente perdidas e completamente sem nenhuma esperança. Veja que eles trouxeram para dentro da igreja esse conceito de que Jesus não ressuscitou e que a ressurreição era apenas e tão somente algo que a igreja tinha inventado para dar credibilidade ao cristianismo. E Paulo então vai defender a ressurreição. Você pode pensar que isso está longe de nós, mas quando nós falamos hoje de Jesus, e na teologia, e no amplo maior do estudo acadêmico, hoje já se fala do Jesus histórico, estamos procurando evidências do Jesus histórico, e muito se fala, e muito se questiona essa questão de que de fato Jesus não ressuscitou, e que os discípulos de Jesus, que na realidade foram lá e pegaram o corpo de Jesus e sumiram com o corpo de Jesus. Agora, o cristianismo não tem uma tumba, o cristianismo não tem ossos guardados, o cristianismo tem sim um túmulo vazio. A manjedoura ficou vazia, fala amém. E o túmulo também ficou vazio, louvado seja Deus. Mas o trono não está vazio, ele está sentado e ele vive e reina. E assim como nós lemos Paulo escrevendo aos Romanos, como ele ressuscitou, nós também com ele ressuscitaremos. É isso que Paulo está falando. E isso traz paz ao nosso coração e traz conforto, alento ao nosso coração. Paulo aqui está combatendo essa heresia, e nós como igreja também estamos combatendo essa heresia, porque pela manhã eu vi vocês cantando, e quem não veio perdeu. Ressurgiu, como foi de manhã? Ressurgiu com triunfo e glória, ressurgiu. E alguém me perguntou assim: pastor, por que lá na cruz que vocês fizeram, que está lá em cima, tem um pano branco? Eu falei assim: nada do que eu faço é sem sentido. Explico, porque o texto diz que as mulheres, e é engraçado isso, foi a primeira aparição de Jesus foi para as mulheres. As mulheres cuidaram de Jesus, as mulheres sustentaram o ministério de Jesus, e Deus honrou as mulheres, porque elas foram as primeiras que foram pela manhã, chegaram lá
Se lembram disso, do relato dos evangelhos? A pedra grandona não estava lá, foi removida, elas entraram e viram apenas os lençóis, só os lençóis. E na tradição cristã, Flávio José vai dizer que os lençóis eram brancos, por isso lá na nossa cruz ficou um pano branco. E nós temos a cruz, e não temos o Cristo na cruz. A cruz foi onde Ele mostrou para mim e para você o quanto Ele te ama. Ele sofreu por amor a você, para resgatar você, mas Ele ressurgiu com poder e glória. Ele devorou a morte, Ele tragou a morte, e Paulo vai confortar, reconfortar e reconduzir a igreja dentro dessa condução de que o Evangelho é a grande notícia e que nós somos, sim, o povo que acredita na ressurreição. Amém? Eu quero tocar em outros temas e quero que você fique atento. Apertou o cinto? Está comigo? Dá uma olhadinha. Versículo 1. Agora, irmãos, eu quero lembrá-los. E por que Paulo precisa lembrar? Porque a gente esquece, pastor. Fala aí. Se o Timóteo estivesse aqui, ele ia falar, porque a gente esquece, e nós nos esquecemos daquilo que Deus fez, e por isso é tão importante a imagem da cruz. Ali na entrada, você tem ali, ó, Jesus vive, tem uma cruz. Lá tem um painel bonito que o Ministério de Decoração fez, que alguns já tiraram foto, vocês viram? Lá está escrito, Ele vive. Qual que foi a mensagem que nós trouxemos pela manhã? Porque Ele vive está, nós podemos crer no amanhã. Nós temos a imagem, mas temos a imagem da cruz. É o símbolo do amor de Deus, mas não temos nada palpável. Por quê? Porque nós temos a crença dentro do nosso coração que Ele ressurgiu. Porque Deus é que tem todo o poder. E esse todo poder Deus usou para tirar o seu filho da morte, para que esse filho pudesse hoje trazer vida eterna aos nossos corações e todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. Então Paulo está lembrando, irmãos, precisamos lembrar. Talvez você precisa cutucar alguém e falar assim: o pastor está pregando, isso é para lembrar você que Deus te ama, e Deus quer o seu coração, a sua vida, para você não esquecer. Não se esqueça. Lembre-se sempre do Evangelho, das boas novas, da boa notícia. E qual é a boa notícia que os anjos trouxeram para nós no nascimento de Jesus? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. E quando nós falamos de ressurreição, nós falamos de paz. Por que que nós, cristãos, não ficamos desesperados como as pessoas do mundo? Sofremos as mesmas vicissitudes. Gastei agora, hein? Eu pensei que vocês iam tirar onda, mas ninguém veio, vocês só pensaram. As vicissitudes, ou seja, as lutas da vida, todos nós passamos, mas os não cristãos reagem de uma forma e os cristãos reagem de outra forma. Nós ficamos em paz, porque nós cremos que Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e por isso Ele ressuscitou. O nosso Senhor, o nosso bom pastor, o nosso bom pastor vai cuidar da minha vida, vai cuidar da sua vida, vai cuidar do meu filho, vai cuidar do seu filho, vai continuar cuidando dessa igreja. Daqui 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 anos, nós já não estaremos aqui, mas uma geração de cristãos vai falar assim: nós cremos no poder da ressurreição, e por isso o nosso coração fica em paz. Nós não temos medo do futuro, porque se Ele vive, e Ele estava com o Pai criando todas as coisas, Ele já conhece todas as coisas, Ele já sabe aquilo que vai acontecer na sua vida, Ele vai preparar, Ele vai cuidar. Paulo só está lembrando. Eu só estou no versículo 1, primeira linha. Irmãos, eu quero lembrá-los. Foi bom lembrar você disso? Quem gostou? Levanta a mão aí. Foi bom? Foi bom? A gente fala assim, sabe que... missionária Marina, meu filho falou para mim: pai, por que de vez em quando você precisa lembrar, quando eu vou dar um sermãozinho para ele, na escola você faz isso e isso? Quem aqui foi criança e fazia isso também? Eu começo a dar um sermão nele, ele, eu já sei, sabe, mas você vai ouvir de novo, porque você vai esquecer e você não vai lembrar. Ele falou: não, eu vou lembrar. Aí eu chego para ele e falo: de quem que é isso? Ah, do meu amigo, esqueci de devolver. Então, está na sua bolsa. Por isso que eu preciso lembrar, não traga nada que não é seu aqui para casa.
Ele fica trocando desenho lá, cartinha lá, cards com os amigos. Fala, não traga. Mandei mensagem para a mãe do menininho lá. É do seu filho isso aqui? Sim. Ah, então tá bom. Ah, meu filho falou que ele emprestou para o seu filho. Falei, então tá bom. Fiquei com o meu coração em paz. Mas aí no outro dia, sabe o que eu fiz, vó? Cheguei na porta da escola e falei assim, você não traga nada. Você não pega nada que não é seu. E aí comecei a dar um sermão nele. Falou assim, eu já sei. E a igreja de vez em quando vai lá para mim e fala assim, eu já sei. Aí eu vou falar que nem Paulo. Então cumpra aquilo que você sabe. Não se esqueça. A gente se esquece. A gente precisa lembrar. Por que Deus, por meio de Jesus, instituiu a ceia? Porque a gente tem um probleminha de memória. E nem temos Alzheimer, hein? Diga-se de passagem. A gente se esquece do amor de Deus. Veja naquela semana que você para refletir o amor de Deus, a ressurreição, tudo que Ele fez por você. Veja se você vai ter as crises que você tem. E nós temos crise porque nós não confiamos nas boas notícias. Guarde isso. Todo dia, todo amanhecer, Deus tem uma boa notícia para você. Sabe qual é a boa notícia de Deus? Quando você sai da cama, Vanessa, põe o pé no chão, você tem que lembrar assim, eu sou uma filha amada de Deus, um filho amado de Deus, o poder do Senhor recai sobre mim, as misericórdias do Senhor são renovadas para que eu não enfrente a morte. Louvado seja Deus. Nós cremos no poder da ressurreição. Eu estou sem sonho, pastor, eu estou com a minha vida debilitada, eu estou com a minha vida acabada, eu vou brincar agora. Eu tomei um toco de uma menina que eu estava afim. E aí, falei, então, mas tem esperança. Creia em Jesus, porque Ele que vai dar para você tudo que você precisa. Por que a gente se esquece disso? Deus tem uma boa notícia para mim e para você. Sabe a boa notícia? Você não precisa ficar mendigando o amor de ninguém, porque o amor de Deus é completo, preenche o seu coração. E alguém fala assim, nossa, como você está diferente. Eu falei, então o amor de Jesus está preenchendo as lacunas, os vazios existenciais da minha vida, os meus pensamentos, as minhas ações, a forma como eu lido com o dinheiro, como eu lido com a saúde, como eu lido com os recursos que Deus tem me dado, assim. Tudo isso está sendo dominado por Jesus. E não foi o que Jesus disse lá na cruz, quando Ele disse assim, tetelestai, está consumado, está dominado. Por isso que Jesus diz com todas as letras, ele fala assim, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E o nome de Jesus é adorado no céu e no inferno, e toda língua um dia há de confessar que Ele é o Senhor. Dá uma olhadinha comigo, versículo 3. Eu transmiti o que era mais importante, que foi transmitido para mim. O que é a mensagem? Aqui Paulo vai fazer um resumo, Rafael, do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, fazendo um resumo do Evangelho. O que é o resumo do Evangelho? O que é as boas notícias? Cristo morreu pelos seus pecados. Dê um glória a Deus. Os pecados que você já cometeu, os pecados que você vai cometer, já foram perdoados por Jesus. Por isso que não cabe culpa na cabeça de crente. Correto? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se liberte da culpa, porque Ele já te perdoou, se você assim crê no Evangelho. Veja comigo a continuação do versículo 4. Ele foi sepultado, e todo mundo pensou que Ele ficaria no sepulcro, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. E Paulo ainda vai dizer, se vocês duvidam, tem Pedro, tem Tiago, tem 500 irmãos, tem uma multidão que viu o Senhor, e eu, apóstolo que plantei essa igreja, estou dizendo para vocês, eu também falei com Ele, e Ele disse comigo, e conversou comigo, e falou o meu nome. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós somos as testemunhas hoje da ressurreição de Jesus. Quando alguém duvidar e falar assim, você acredita nisso mesmo? Você fala assim, lógico que eu acredito, porque essa mensagem mudou a minha vida, a minha história, o curso da minha existência. Eu não sou mais a mesma pessoa, porque agora eu vivo a partir do referencial da bondade de Deus,
da misericórdia de Deus. Eu fui impactado pelo amor de Jesus, e o amor dele é tão grande, Kika, tão fantástico, que nos constrange, nos coloca na parede e fala assim: eu te amo. Você pode desistir de mim, diria Jesus, mas eu não desisti de você. Outro dia eu peguei meu filho e fiz isso, no braço, ficou até meio marcadinho. Ai, pai, está muito forte, não quero saber. Eu te amo, cara, eu quero o melhor para a sua vida. Ele falou assim: nossa. Eu falei: eu quero que você entenda o amor de Deus por você, que você seja um homem honesto, íntegro. Ele falou: tá bom, papai, estou ficando com vergonha. Eu falei: então é isso que o amor de Cristo faz. Ele constrange, ele pressiona a gente, Fanny, e fala assim: eu te amo, não desisto. Eu sou o bom pastor que vou procurando você. Por que você acha que eu ressuscitei ao terceiro dia? Porque eu tenho a missão de salvar você dos seus pecados e trazer muita esperança para esse seu coração. Amém. Mas tinha gente que não acreditava na ressurreição. E aí Paulo então vai fazer essa apologia e vai dizer o seguinte, a partir do versículo 12. Vocês estão comigo ainda? Está tudo bem? Terceira e última parte, vamos lá? Para os 10 minutos finais. Diz aí Paulo a partir do versículo 12, eu dei um salto aí no texto. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: por que vocês acreditam nos hereges e não acreditam nas pessoas sérias? Eu tenho essa dificuldade também. E é isso aí mesmo. Eu iria assinar com Paulo. Saí bem, né? Eu falo que eu gaguejo, vocês não acreditam, né? Isso mesmo. Pastor, eu fui numa igreja, e aí a pastora, e aí foi: nem fala para mim, ninguém mandou você procurar isso aí, se vira para lá. Ah, não dá. Você vai deixar de ouvir alguém instruindo na palavra para ouvir isso aí? Eu vi um vídeo na internet, fiquei meio confuso. É o que Paulo está dizendo. Vocês vão confiar em nós, que estamos falando e vivendo diante de vocês, e vão confiar nessas pessoas que querem likes no YouTube? É isso? Não estou entendendo, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Versículo 13: pois se não existe ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E veja a retórica: e se Cristo não ressuscitou, os mortos de vocês que confiaram em Cristo estão perdidos. Você tem algum parente querido, algum amigo ou amiga que partiu confiando em Jesus? Você tem? E qual que é a nossa esperança, irmãos e irmãs? Que nós os veremos novamente, que nós nos encontraremos, que nós estaremos juntos de novo cantando. Eu tenho uma saudade dos meus avós, e os meus avós, pelo menos 3 dos meus avós convertidos ao Senhor, me ensinaram muito no caminho de Deus. E quando eu nasci, infelizmente, eles já eram idosos. Tive pouco tempo com eles, mas aprendi muito. Eu tenho saudade deles. E quando eu tenho saudade dos meus avós, de algumas ovelhas que eu fiz o sepultamento, eu lembro: um dia eu estarei com vocês. E quando eu estou diante de um funeral, de um caixão, de alguém convertido, eu digo: até breve, minha irmã, até breve, meu irmão. Logo nós estaremos juntos cantando na eternidade, porque nós cremos no poder da ressurreição. E se Deus ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar você que está aí deitado nesse caixão, porque a sepultura só vai receber o corpo, porque diz o texto de João em Apocalipse que as obras cessam e a alma volta para Deus. E qual que é a linguagem de Paulo? Que eles estão dormindo no Senhor. Eu gostei disso. Fui fazer minha lição de casa e entendi que Paulo está dizendo o seguinte: dormir aqui significa assim, ó. Quando você deita e dorme, quando você está cansado, você dá aquela relaxada. Ou quando você não está tão assim, você toma
um antialérgico da vida, ou um Dramin, eu tomei bastante aí por causa daquela minha situação, aquele sono, aí você acorda, você fala assim, nossa, já se passaram, quanto tempo vocês dormem? 6, 5, 8, o mínimo é 8, hein? Quem falou 8 lá até falou forte lá no fundo, lá, 8, é um padrão, tinha que ser. Quem deu uma dormidinha hoje à tarde? Só você? Eu tentei dormir, não consegui não, a Natália deu uma roncadinha lá, aí eu peguei e saí fora, falei, vou deixar ela sozinha. Quando você, quer ver, estou brincando agora, você dá aquela dormidinha, por exemplo, num dia de folga, ou quando você está de férias, por exemplo, e aí você acorda, você nem sabe que dia que é, já aconteceu com você? Você fala assim, que dia que é, que hora que é, perdi a janta, que história é essa? Teve um dia que eu fui no médico, passei muito mal, vocês sabem disso, aí o cara me deu uma grande dose lá de morfina e tal, e um medicamento para eu dormir, relaxar, eu dormi quase 2 dias, eu acordei depois bravo, falei, perdi 2 dias, por isso que Paulo falando assim, Lucas, essas pessoas que partiram no Senhor estão dormindo, quando eles despertarem do sono, eles já estarão despertos, vivos, na presença de Deus. E a gente vai falar assim, passou tanto tempo, e ele vai falar assim, não interessa, porque a morte para nós cristãos é apenas um rito de passagem, é um encontro com o nosso Deus, é um retorno para a nossa casa celeste. Jesus disse para nós que está preparando o nosso lugar, Kleber, a nossa casa, a nossa mansão está para além das nuvens, e quando estiver pronto, e a senha chamar, não tem o que fazer, viu, Irani? É só fazer a última oração e falar que nem Jesus, Pai, a Josi deu risada, em tuas mãos entrego o meu espírito. Posso dar uma lição para vocês aqui, dona Cíntia? Pai, entrego em tuas mãos o teu espírito, que foi o que Jesus orou na cruz, era uma oração que as crianças judaicas aprendiam desde cedo, sabia dessa? Marca aí no caderninho, hein? Não vou nem cobrar nada, marca aí, viu, Rafael? Você também não sabia não, viu? Era uma oração, Edielso, que as crianças aprendiam, e eu tenho ensinado para todo mundo que passa na minha sala, no classe do batismo e também nos aconselhamentos. Pastor, eu tenho uma cirurgia para fazer, estou nervosa. Irmã, irmão, sabe o que você faz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu tenho uma semana difícil, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se entrega, se coloca nas mãos daquele que te criou e daquele que está governando a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, se nós cremos na ressurreição, temos que crer que Jesus também ressuscitará os nossos mortos, ou seja, as pessoas queridas da nossa vida que já estão com o Senhor. E aí ele vai falar o seguinte: e se nós não cremos na ressurreição, a nossa pregação é inútil, é vã. Não adianta vocês pregarem, porque a pregação, segundo a Bíblia, é loucura. E não é loucura mesmo? Não é loucura Deus usar uma pessoa como eu? Fala que é, fala assim, claro que é, fala que é. Sim, eu vou. Não é loucura Deus usar uma pessoa como eu? Não é uma loucura Deus usar uma pessoa como Paulo? Sim, por isso que a pregação é loucura. Vem aqui o pregador, e o pregador abre as escrituras, começa a expor as escrituras, fala das escrituras, e cada pessoa tem um entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aplicando em cada coração, e Deus está trazendo vida em cada coração, em uma área diferente da vida do outro. Às vezes na porta a pessoa chega e fala: pastor, a mensagem foi para mim, hein? Aí chega o outro e fala: não, essa foi para mim. Eu falei: mas como assim? Foi para todo mundo. E aí tem gente que vem mais desses movimentos aí mais modernos e fala assim: ai, não tocou. Eu falei: não é tocar, irmão, irmã. O nosso culto é racional, tem que entender da mente, não é só emoção. Porque se você pensa que a salvação é pela emoção, quando acabar a emoção, você está perdido e completamente confuso. A nossa fé é uma fé racional. Eu estou pregando aqui de uma maneira racional. No entanto, tem a ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo, que a gente não entende.
E por isso a pregação é loucura. E Paulo vai dizer que pela pregação da cruz, alguns se convertem, louvado seja Deus. E Deus vai operando milagres em cada vida, pela loucura da pregação. Então, se a gente não crê na pregação, a gente não crê na ressurreição. Porque a pregação precisa da mensagem da ressurreição. Então, se você não acredita na ressurreição, não adianta você me ouvir. Você vai pensar que eu sou um orador, que eu sou um palestrante, qualquer coisa. Não sou nada disso. Eu sou pregador, pastor, arauto. Vou chegar aqui, abrir as escrituras e falar assim: eu creio no poder da ressurreição. O Espírito Santo de Deus vai falar e tocar na vida de cada um. Eu creio nisso. Aleluia. Dia desses, Camila, eu estava vendo a minha esposa cozinhar. Faz tempo que eu não cozinho. E aí, eu falei assim: ó, minha senhora, eu vou ficar aqui só observando. E ela falou: então beleza. Ela foi lá e cortou o alho. Cada pessoa tem um jeito, né? É engraçado, eu fico só observando. Eu tinha comprado uma panela nova lá, viu, Dani? Kleber, compra umas... Não é só exigir, não. Compra uns trem lá, dá uma equipada na cozinha lá. Negócio de air fry aí, só um quebra-galho. E aí, cebola, e lavou como que chama lá? A salada. E eu fiquei só observando. Ela falou: você viu o trabalho que dá fazer uma refeição? E a gente ia receber um casal de amigos em casa. Falei: então, só que engraçado, né? Você prepara tudo isso, meu amor, e depois de 20 minutos na mesa, nós comemos tudo. Algo que demorou um pouco mais de 2 horas. Aí ela vira para mim, Lucas, e fala o seguinte: isso que acontece com a pregação. Você estuda 2 dias para ensinar meia hora. E eu preciso crer que Deus vai usar a minha fala e colocar a palavra dele dentro das minhas palavras e misturar tudo e falar no seu coração, porque eu creio no poder da ressurreição. Posso contar um testemunho de hoje de manhã? De manhã eu contei 2 testemunhos. Posso contar um testemunho? Sim ou não? Tem um irmão que está entre nós, hoje ele não está agora, mas que ele tem feito parte da nossa comunidade um pouco mais de 2 anos. E nesses 2 anos, ele conversou comigo várias vezes e ele falou que eu podia contar isso. Aí chegou um dia, ele veio para um aconselhamento bíblico, ele queria se batizar, e eu senti um cheiro diferenciado. Meninos, dá uma olhada lá, ó, no rapaz aí. Tem as bicicletas dos meninos lá, ó. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim: desculpa a minha percepção, mas eu senti um pouco de cheiro de cigarro. Ele falou: então eu tenho essa dificuldade e hoje eu preciso confessar para o senhor. Eu falei: não é para mim que confessa, não. Isso daí é no outro segmento religioso. A gente confessa para Deus. E aí expliquei para ele: o senhor pode me ajudar? Eu estou amarrado nesse vício. E contou lá, não sei quantos anos. Falei: pois não. Falei para ele: a gente pode fazer um combinado. Vamos orar para Deus te libertar desse cigarro. Aí ele falou que já tinha colocado aquelas etiquetinhas, aquele cigarro, não sei se é eletrônico que chama, feito terapia, não sei. E ele disse que ele foi 15, foi naqueles, como chama lá, isso aqui é anônimos lá, tem os alcoólicos anônimos e tem os fumantes anônimos também. Fez que, sei que ele falou lá um monte de coisa lá, eu nem sabia que existia. E eu falei assim: eu topo, se é um desafio aí, marcamos todo dia, meio-dia, orar por aquilo. Aí hoje pela manhã ele chega para mim e fala assim: pastor, lembra do nosso combinado? Sim, todo dia é meio-dia. Acho que eu esqueci? Se eu esqueço, o Espírito Santo me lembra. Não esqueci, não. Posso segurar na sua mão? Sim, senhor. A partir dessa semana o senhor não precisa mais orar. Por isso, a gente precisa achar um outro propósito de oração. Ah, é, irmão? O que houve? Ele falou assim: então, já fazem 2 meses que eu estou liberto e hoje eu não tenho vontade nenhuma de pegar nenhum cigarro. Há 2 meses. E eu esperei firmar para contar para o Senhor. Conta para a igreja. E um dia eu estarei dando meu testemunho e depois serei batizado pelo Senhor na Igreja Batista Nova Canaã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu creio no poder da ressurreição. Quem que libertou esse homem? O Jesus que venceu a morte.
Por isso que a nossa pregação para os homens é loucura. E tem gente que fala assim, mas é uma loucura. Eu falo, não, é o Espírito Santo de Deus falando no coração do pecador, transformando. E se você não crê na ressurreição, você é apenas uma pessoa que acredita de algo místico. E a sua fé é vã. Porque se a sua fé não está ancorada na ressurreição, você tem uma fé inútil. Ela é vazia, ela é volátil, ela muda. E para encerrar, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo vale a pena apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes e dignos de dó de toda a face da terra. Já viu algumas pessoas, ou melhor dizendo, algumas pessoas que só pensam que Jesus pode ajudar elas aqui? Estou denunciando igrejas agora, igrejas que têm o lema, aqui é cura, dinheiro. Eu fico pensando, quem pensa loucamente que Jesus prometeu dinheiro? Aí o Timóteo outro dia chegou para mim, Fanny, e falou assim, Salomão não é rico? Eu falei, é rico. Abraão não é rico? Rico. Tem algum problema, papai, de eu ser rico? Não, então, mas tem que trabalhar, estudar, fazer faculdade, pós-graduação, curso, ir para São Paulo, tem que fazer tudo isso, porque o dinheiro não cai do céu. Ou o dinheiro bate na sua porta e fala assim, oiê, bom dia, segunda-feira, cheguei, sou um Pix de 5 mil reais, estou disponível na sua conta. Fala, ó Glória, ó, o Felipe até mexeu na cadeira, ia comprar aquela telona, hein Felipe, ó, jogar um play lá. Resolveria a sua vida? Agora, tem muita gente que não fica pedindo para Jesus dinheiro, casa nova, joelho novo, marido novo, iPhone novo. E Paulo está dizendo aqui, se você espera somente a ação de Jesus para essas coisas daqui da vida e daqui da terra, nós somos os mais infelizes. E os felizes são aqueles que dizem o seguinte, a minha herança, a minha riqueza, minha grande glória está para além das nuvens, no dia em que eu estarei com o Cristo ressurreto. Aleluia. Seja feliz, pensando naquilo que Deus está guardando para você na eternidade. Imagina o nosso galardão. William? Não? O próprio Senhor Jesus puxando nossa ficha lá, falou, ninguém elogiou você naquele dia lá, Luciano, mas eu vi você vindo direto do trabalho e cuidando da transmissão. Parabéns, meu filho, servo bom e fiel. Imagina? Ô, pastor Gé, você foi pregar lá quantas vezes com dor e tomou morfina e outros trequinhos mais lá na veia, né, meu filho? Eu vi, viu? Porque a gente tem um hino que a gente fala assim, tua fé, Jesus, ele está contemplando, viu? Fala, eu vi daquele dia que você veio para o ensaio, você estava quebrado, você estava com sono, eu vi o tanto que você orou pelo seu filho, pelo seu casamento, pela igreja, pelo pastor, eu contemplei, olha aqui a sua coroa, o galardão, olha aqui as ruas de ouro, olha o benefício de estar diante dos anjos. A gente consegue imaginar isso? Isso muda inclusive a nossa agenda de oração. Porque a nossa agenda de oração às vezes parece uma lista de supermercado. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ao invés de ser assim, obrigado Senhor, porque o Senhor tem me dado bênçãos espirituais. Eu não tenho onde morar aqui, mas eu sei que eu tenho uma casa celeste. Essa é a minha fala. Eu não tenho casa ainda, mas já tenho a minha sendo preparada. Falei outro dia para meu pai, ele ficou meio assim comigo. A minha casa aqui, nesse mundo, ainda não foi construída, mas a minha lá já está em construção. Você é doido? Eu falei, não, tenho fé, eu creio na ressurreição. E suas coisas, eu não quero nem saber, fica tudo para trás. Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo a Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, estejamos vós contentes, porque o que nos espera está para além, e nós somos felizes por isso. E aí eu quero encerrar falando o seguinte, eu creio no poder da ressurreição e por isso eu tenho esperança.
Se você crê, fale comigo. Eu creio no poder da ressurreição. Começou fraco, eu não vou. Vamos de novo. Eu creio no poder. Eu falo, vocês repetem. Eu creio no poder da ressurreição. Eu creio no poder da ressurreição. Por isso eu vivo com esperança. Por isso eu vivo com esperança. Um beijo no seu coração. Se coloque em pé, vamos cantar.